Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana. Só que no episódio de hoje eu não vou falar de filme, eu vou falar de série, que é um assunto que eu não trago com tanta frequência por aqui, porque eu não assisto tanta. Não acompanho os lançamentos, tenho dificuldade de acompanhar até as séries que eu gosto, por causa desse negócio de que ultimamente tem demorado 2, 3 anos pra sair temporadas novas, né? Enfim, uma conversa para um outro dia, talvez. Mas hoje eu queria falar de um... Não foi exatamente um experimento, mas de uma coisinha, assim, que eu fiz. Porque no final de fevereiro, eu acabei pegando os 7 dias de graça da Apple TV dentro do Prime Video pra assistir o filme da Fórmula 1. Eu tava na minha maratona do Oscar, queria assistir o filme. Tava com um pouco de preguiça de procurar por vias alternativas. E como eu nunca tinha assinado o Apple TV pelo Prime Video, tinha 7 dias de graça. Falei, vou aproveitar. Assim eu vejo o filme e dou uma olhada no catálogo, vejo o que dá pra ver, tinha algumas séries que eu queria ver. E aí num sábado eu resolvi fazer uma dinâmica, eu resolvi assistir o primeiro episódio de várias séries que estavam no meu radar, pra meio que escolher qual que eu ia acompanhar durante a semana, porque 7 dias é muito pouco, principalmente porque eu tô trabalhando e tal, não tenho tanto tempo livre assim. Então eu precisava fazer algumas escolhas. E daí eu assisti o primeiro episódio de 5 séries, 3 comédias e 2 dramas. E aí só uma eu continuei a assistir a temporada inteira. Então eu vou falar hoje na minha ordem de preferência, assim, da que eu gostei menos até que eu gostei mais, que foi a única que eu continuei. E falar impressões do primeiro episódio, praticamente, né? Porque tirando a série que eu continuei, eu não continuei com as outras, então só vi o episódio, então só fiquei com a impressão do primeiro episódio. Pra quem me acompanha lá no Instagram, @filme.da.semana, eu documentei isso mais ou menos durante o final de semana, né? Falei que tava acontecendo, então se vocês me seguirem lá, sempre tem conteúdo diferente, não tem mega conteúdo, porque cada dia que passa eu perco mais a vontade de criar conteúdo pra rede social, principalmente fazer vídeo, e eu acabo focando a maioria das minhas energias aqui no podcast. Mas eu posto bastante stories quando eu tô inspirada. Lá no Instagram. E também falo bastante no Blue Sky, o @lalariland. É um arroba diferente. Falando brevemente da Apple TV, é um streaming da Apple. Eu já assinei no passado, em vários momentos que teve de dias grátis. Na época que era R$9,90 por mês, era bem mais sossegado, né? Pegar um mês ou outro, assim, pra ver algumas coisas. Coisas que eu vi no passado e gosto muito. Wolfwalkers é uma animação belíssima. Ted Lasso teve muito hype no passado. Foi uma série que eu gostei bastante, eu já devo ter falado aqui no podcast várias e várias vezes. Assassino da Lua das Flores, o filme do Scorsese, excelente também, que tá por lá. Shmigadun, que é uma série pouquíssimo falada, mas se você gosta de musicais e gosta de passar um pouquinho de vergonha alheia, é uma série ótima. Enfim, são essas que eu tô pensando agora de cabeça. Antigamente, o Apple TV tinha um revés que era muito grave pra mim, que não tinha aplicativo para Android. Então eu tinha que assistir no navegador. Então quando eu tava no computador, tava tranquilo. Mas quando eu queria ver na TV, eu não conseguia. E aí isso acabava sendo um problema pra mim. Mas hoje, eu acho que já tem aplicativo para Android. E ele tem dentro do Prime Video também como um dos canais que você consegue assinar por um preço a mais da mensalidade do Prime Video. A vantagem é que você não precisa baixar mais um aplicativo. A desvantagem é que quando você tá com ele, você vai colocar um monte de coisa na sua watchlist, que quando você cancelar, as coisas vão ficar lá te lembrando que você não viu. Mas, enfim, assisti esses 7 dias, vi 5 séries, vou falar delas aqui, começando pela que eu gostei menos, até a que eu terminei. A que eu menos gostei talvez era a que eu tinha mais expectativa, que é Diários de um Robô Assassino. É uma série do ano passado, se não me engano, que é baseada numa série de livros da Martha Wells, que chegou também no ano passado aqui no Brasil. Um livro que eu tava bem curiosa pra ler, eu acho que até tem um e-book do primeiro, né, que é uma série de novelas, na verdade, né, então são livros curtos. E aí temos a primeira temporada, que ela é composta de 10 episódios de meia hora, é protagonizado pelo Alexander Skarsgård. Ele é um robô que ele fica de guarda, assim, né, ele é um robô tanto de segurança quanto de assistência, que você meio que aluga ele, né? Ele faz parte de um empreendimento que se passa no espaço, né? A série se passa no futuro, no espaço, tem vários planetas e tal. E ele faz parte de uma linha de robôs que tá lá pra assistir e proteger os humanos que estão naquela empreitada. Só que ele meio que desenvolve consciência, consegue se desconectar
do sistema que fica ordenando ele a fazer as coisas que ele tem que fazer. Então ele fica assistindo série o tempo todo. Ele conseguiu achar o negócio de mídia lá do sistema, então ele hackeou pra dentro pra ficar assistindo Netflix o dia inteiro, basicamente. E aí o tempo todo ele fantasia sobre sair do sistema dele, matar todos aqueles humanos, fugir, começar uma nova vida em algum lugar. Só que ele nunca faz isso. Ele sempre fala, depois eu penso nisso, amanhã eu começo esse plano maligno. E aí ele vai meio que se conectando, que ele tá numa missão específica com um grupo de humanos específico, que são muito diferentes dos humanos que ele costuma lidar. E ele acaba se aproximando, não se aproximando, mas começando a sentir uma conexão com aquelas pessoas. E pensando pensamentos, refletindo muitas coisas, acaba ajudando eles. É uma série de comédia, mas eu senti um tom esquisito. Eu gosto da premissa, eu gostei do jeito que é feito. Tem muita narração do robô. A gente consegue ver o rosto dele sem estar robô, porque ele não roubou. A gente não vê o rosto dele, mas tem uma hora que ele tira a máscara dele lá pra conquistar a confiança lá do humano que ele queria salvar. E aí a gente vê o Alexander Skarsgård. Tem uma coisa que ele é meio que um clone. Tem várias coisas de ficção científica aí que meio que não vem ao caso, eu não lembro direito também. E foi isso. Eu até fiquei com vontade de continuar a ver, mas como eu tinha que fazer escolhas, essa foi a mais fácil de abandonar, porque eu achei o tom do primeiro episódio meio esquisito. Eu imagino que talvez isso melhore, principalmente quando você analisar a temporada inteira. Mas pro primeiro episódio eu esperava algo mais impactante ou mais engraçado. Eu acho que eu queria mais comédia do que teve de fato. E aí ficou por essa. Mas assim, essa foi a que eu menos gostei. E mesmo assim eu achei bem boa, bem interessante. Uma premissa única. Um valor de produção bom. Tem abertura. Todas as séries da Apple que eu assisti, elas têm abertura. Elas têm alto valor de produção. Elas parecem séries da HBO. De um jeito que as séries da HBO estão começando a não parecer mais tanto. O que é engraçado. Eu afirmo com segurança que o futuro da TV tá na Apple TV. Uma pena que é um streaming que não é todo mundo que tem. É um streaming de custo um pouco elevado. Subiu bastante a mensalidade dele. Tá R$29,90 a mensalidade. Eu achei salgadíssimo. Eu lembro quando começou que era R$9,90. Isso faz o quê? 4 anos? Olha quanto que subiu em tão pouco tempo. E o catálogo deles não é tão rotativo. Não entra coisa nova com a frequência de outros streamings, principalmente comparando com uma Netflix, uma HBO Max, que todo dia tem coisa nova. A Apple é bem mais lançamentos do mês, tem bem menos coisas chegando. O catálogo não é tão vasto quanto de qualquer outro streaming, é um catálogo bem mais limitado, porque eles só têm as coisas que eles fazem, eles não ficam licenciando tanto coisa de fora, mas as coisas que eu vi são coisas de muita qualidade, né? Então, eles têm ido para esse lado de qualidade, não tanto de quantidade, ao contrário de todos os outros streamings, que é um caminho interessante, mas essa mensalidade tá muito salgada. Muito, muito mesmo. E aí, então, eu, por exemplo, não vou assinar. Eu vou pegar períodos gratuitos, talvez pegar um mês, assim, pra ver muita coisa. Mas quando eu tiver de férias, quando eu tiver de boa, quando eu tiver com dinheiro sobrando, que não é o caso da minha situação atual. Mas vamos falar de drama agora. Eu também assisti o primeiro... Na verdade, eu assisti os 2 ou 3 primeiros episódios de A Serpente de Essex, que é um drama de época que se passa na Inglaterra no século XIX. É baseado num livro também, que eu lembro que esse livro saiu no Intrínsecos, tem o mesmo nome. É escrito pela Sarah Perry. No elenco a gente tem a Claire Danes e o Tom Hiddleston. Todos os posters deles, eles parecem muito próximos. E eu sabia que o personagem de Tom Hiddleston era um padre protestante, né? Pode casar mais em padre. E aí eu achava que viria um romance por aí, né? Mas aí eu descobri que o personagem de Tom Hiddleston é casado com a atriz que faz a Fleur do Harry Potter. Não lembro o nome dela agora. Mas aí eu fiquei, putz, eu não quero torcer pra uma traição ou pra um divórcio vintage. Então, não sei se eu consigo torcer pra esse casal. E a série não me conquistou com outros elementos pra eu
deixar essa impressão inicial pra trás. Então, eu ainda assisti alguns episódios porque eu tava meio curiosa pelo que poderia aparecer, porque é uma série meio de suspense também. Mas eu acabei largando mão e esquecendo que existia até agora, né? Do final de fevereiro até agora, no começo de abril, eu não pensei mais nessa série. Então, ela não teve tanto impacto assim em mim. Mas sobre o que é, né? A gente acompanha a Cora Seaborn, olha o nome da moça. Ela acabou de ficar viúva. Ela mora em Londres, ela tem um filho pequeno. E ela começa a ficar de papinho com o médico, né? Que tratou o marido dela. E aí você percebe que ela é uma mulher, assim, que ela lê muito, ela se interessa muito por ciência. É claro que ela não é formada nem pesquisa isso, porque a gente tá no século XIX, né? Por mais que ela seja uma mulher da alta classe, quer dizer, eu não sei se ela é da alta sociedade, mas se percebe que eles têm uma vida confortável. Devem ser da burguesia, provavelmente. Então ela tem muito interesse, assim, em ciência, principalmente paleontologia, e tá impactada pelas coisas do Darwin e tal. E aí vem a notícia de um monstro marinho que apareceu numa cidade da costa. E ela fica encucada que esse monstro marinho talvez seja um fóssil ou um elo perdido, assim. Então ela vai para essa cidadezinha para investigar essa lenda, que na cidade é tratada como lenda. Porque nessa cidade também tem uma menina que sumiu. E aí o pessoal fala que foi o bicho que pegou ela. Ao mesmo tempo de que esse personagem Tom Hiddleston, que é o padre, ele meio que luta pra desmistificar as coisas, né? Não deixar o pessoal do vilarejo se levar por superstições e por coisas bestas. Talvez esteja um ser humano por trás do desaparecimento dessa moça. E o embate deles é bem interessante. Por mais que ele seja um padre, ele não enxerga aquilo como uma lenda. Ele imagina que aquilo tem uma explicação racional, mas não que seja a explicação científica fóssil da Claire Danes, que também vem com uma outra vertente. E tem o rolê de segurar o pânico moral que se surge naquela cidadezinha. E várias coisinhas. O pessoal da cidade associa a chegada da Claire Danes com a tragédia que assola eles. Então acha que ela tá amaldiçoada. Tem várias coisinhas que são muito interessantes no papel. E são interessantes. Tanto que eu vi 3 episódios. Mas eu não sei. Fiquei um pouco entediada. Eu dei uma cochilada. Eu lembro que o terceiro episódio que eu vi, eu assisti só metade, que o resto eu dormi. Eu tava cansada também. Foi isso, assim. Eu até queria terminar se eu tivesse tempo. Não foi o caso. E eu acho que eu tinha uma expectativa um pouco não diferente, mas eu achava que ia ser uma coisa melhor do que foi. Não que tenha sido ruim. Mas eu achei meio meia bomba, sabe? Meio parado, sem justificativa pra ser tão parado. E esse foi meu veredito com 2 episódios e meio assistidos. Daí eu resolvi dar play numa série que tava no meu radar fazia muito tempo. É uma das séries que começaram com a Apple TV, que é a Mythic Quest. Ela começou em 2020, imagino que foi o ano do lançamento do streaming. Era um dos carros-chefes na época, junto com Morning Show, junto com outras séries. E ela... eu não sei se ela já finalizou, mas ela tem 4 temporadas, com 40 episódios no total. Então, assim, muitos episódios. Essa foi uma série que eu gostei muito. Eu vi o primeiro episódio, eu me diverti, eu dei risada, eu gostei dos personagens, eu gostei das situações, apesar de achar que tava um pouco engessado, talvez com o tempo pegasse mais no jeito, ou eu me acostumasse mais com o jeito dos personagens. Mas foi uma série que eu gostei bastante e eu senti de não conseguir terminar. Porque a hora que eu dei play eu sabia que não ia ser uma série que eu ia continuar. Porque 40 episódios em uma semana não dá. Assim, não vou falar que é impossível. Eu já fiz isso no passado. Teve uma época que eu tava meio obcecada com o Arquivo X. Que eu assistia uma temporada de 22 episódios por semanas, né? E episódios de 40 minutos. Aqui em Mythic Quest, episódio de meia hora. Mas eu estava num momento da vida diferente naquela época. Então dava pra eu fazer essas loucurinhas. Hoje em dia não dá mais. Mas sobre o que é Mythic Quest, é uma comédia de ambiente de trabalho que vai acompanhar um grupo de desenvolvedores de jogos. Eles já desenvolveram esse Mythic Quest, é o nome do jogo que eles desenvolveram e que fez muito sucesso, que fez o escritório ter autonomia e tal. E aí, nesse primeiro episódio, eles estão discutindo uma DLC, se não me engano. Na verdade, é uma expansão. Tô lendo a sinopse do primeiro episódio só pra lembrar.
Tem o jogo principal, eles vão lançar uma expansão, que é um conteúdo extra que você paga mais. Acho que você paga só que é um preço bem mais baixo comparado com o resto do jogo. Você tem que ter o jogo para conseguir essa expansão. E aí eles estão para lançar essa expansão e eles estão discutindo uma mecânica nova. E aí você enxerga a dinâmica dos personagens, né, do que é o chefe, para tomar decisões e para, né, ter voz nas reuniões. E eles estão discutindo sobre uma mecânica nova de cavar para poder mudar a estrutura do jogo mesmo, né? A estrutura do mapa enquanto geografia. E eles vão apresentar esse novo grande item ao jogo, que é a pá. E aí eles estão discutindo sobre como fazer a pá e quais as mecânicas vão estar atreladas à pá. Parece chato eu falando, mas é bem legal. Eu gosto muito de jogos de videogame. Eu não jogo tanto quanto eu gostaria. O jogo que eu tenho mais quantidade de horas hoje em dia é Stardew Valley, que é um joguinho de fazendinha que eu jogo no meu celular, mas ele é incrível. Não vem falar que é o Farmville, não, porque não. É muito melhor. Mas eu tenho muitas e muitas horas em Skyrim. Menos que Stardew Valley hoje em dia, mas tinha uma época que eu jogava muito, muito Skyrim. De vez em quando eu volto nesse negócio e jogo para 50 horas, assim, sem pensar ao longo de uma semana. Então eu gosto bastante desse negócio de jogos épicos, de jogos com muitos itens, com jogos com muitas missões e com coisas muito aleatórias para fazer. E eu também venho do trabalho da indústria criativa, né? Então, que tem muitas discussões em várias coisas para fazer acontecer, várias burocracias para fazer uma coisa minúscula, uma mudança minúscula num sistema que seja, ou numa coisa mais interessante quanto a um jogo. Inclusive, meu sonho era trabalhar com entretenimento, né? Mas não sei se seria bom, porque ultimamente tudo que eu tenho trabalhado eu tenho meio que perdido a paixão. Mas enfim, não é o assunto de hoje. Eu gostei dessa série, eu achei divertidas as discussões, achei divertidas as dinâmicas, eu gostei dos easter eggzinhos assim, não achei tão nerd. Eu acho que se você não tá tão dentro desse negócio de jogo, ainda dá pra pegar as coisas, porque querendo ou não, é uma comédia de ambiente de trabalho antes que tudo, então as dinâmicas de ambiente de trabalho permanecem similares, independente de qual é o ambiente de trabalho. Eu acho que a série melhora, porque ela tem muitas temporadas, né? E se eu já gostei do piloto, eu imagino que eu vá gostar da série como um todo. Pena que eu não consegui assistir mais que isso, né? Fiquei triste, queria ter visto mais dela. Mas foi uma série que eu achei bem, bem interessante. Outra série que eu queria ter terminado e acabou não dando tempo, mas dessa vez por coisa minha mesmo, é Pluribus, que é a série do momento, uma série do ano passado, que chegou chegando. Teve episódio semanal, acho que até o começo desse ano. Só vi elogios sendo tecidos, ganhou vários prêmios agora nesse comecinho de ano. Ela é criada pelo Vince Gilligan, que é o criador do Breaking Bad, do Better Call Saul, e é estrelado pela Rhea Seehorn, que tá no Better Call Saul, que eu não assisti, mas eu sei dessas informações. E ela tem uma premissa maluca. A gente tem uma escritora, que é a Rhea Seehorn. Ela escreve esses romances fantásticos, cheios de coisa absurda, e muito romance, um pirata sem camisa. Enfim, ela escreve esse tipo de romantasia, acho que hoje em dia teria esse rótulo. E ela tem uma legião de fãs muito fiéis, que gostam muito do trabalho dela, só que ela não gosta muito do trabalho dela. Ela acha que o que ela faz é meio que uma coisa barata, que dá dinheiro, permite ela ter um padrão de vida que ela tem, mas que ela não acha que é tipo uma grande coisa, um grande legado. Ela é um pouquinho arrogante nesse sentido, ela acha que o que ela faz não é literatura de verdade, mas beleza, paga as contas, ela bota lá a máscara pra interagir com as fãs e tal. Ela tem uma esposa, que é meio que a empresária dela, e elas estão voltando de um evento numa livraria, quando acontece uma coisa esquisita. Acontece uma situação esquisita, sim, as pessoas começam a se comportar de um jeito esquisito e uma coisa terrível acontece com a esposa dela. E aí, com isso, a vida da Rhea Seehorn, que ela chama Carol, né? Muda drasticamente, não só a vida dela, mas a vida de todo mundo, porque eu nem sei explicar direito a premissa dessa série, de tão maluca que ela é, mas basicamente toda a humanidade
entra numa mente coletiva, né? Numa hive mind que assimila todo mundo pra todo mundo ficar feliz, todo mundo ficar amigável, mas isso não afeta a Carol e depois a gente descobre que não afeta outras pessoas e aí eles vão discutindo sobre se isso é bom ou não, quem tá por trás disso, a quem isso faz bem, né? A quem isso beneficia, que todo mundo pense igual. E qual a vantagem e desvantagem de você ser uma das poucas pessoas que pensa diferente no mundo, que tá todo mundo pensando igual. É uma série que traz muitas coisas pra gente pensar. Eu confesso que eu vi 2 episódios, eu gostei deles. Eu fiquei um pouco nervosa às vezes, porque a Carol não é uma personagem fácil de gostar. Ela é complexa. E eu vi bastante gente reclamando disso, mas eu acho muito engraçado que quando é um homem agindo de maneira igual, o pano é muito mais rápido para ser passado, né? Existe uma tolerância muito maior a homens complexos do que a mulheres complexas. É uma coisa até que eu preciso trabalhar, porque recentemente eu vi alguns filmes de mulheres complexas que eu fiquei, ai meu Deus, mulher, para de reclamar. Mas enfim, ela é uma personagem também que ela tem a complexidade dela, ela é muito cabeça dura, mas as coisas que a série vai falando eu acho bem interessantes, ela traz bastante reflexão. Não é uma série fácil, ela vai dando um pouquinho de informação pouco a pouco, mas é uma série que você tem que assistir prestando atenção. Não precisa ficar com o caderninho do lado fazendo anotação, montando árvore genealógica, nem nada. Mas é uma série que exige que você esteja assistindo ela com seus olhos na tela e com seus ouvidos focados, não mexendo no celular, não fazendo outra coisa, não deixar de fundo pra cozinhar. E eu acho isso legal. Fazia tempo que eu não vi uma série assim, né, que exigia tanto da sua atenção. E eu acho que dá pra tirar várias reflexões aplicáveis no nosso tempo, ao mesmo tempo de que é uma ficção científica legal, uma ideia original. Não vou falar 100% inovadora, porque imagino que ela bebe de outras fontes. Mas foi uma série que eu achei bem interessante de ver. Eu queria ter terminado, não consegui, porque os episódios são longos. São episódios de 1 hora, são 9 no total. E aí eu assisti 2 episódios e foi o que eu consegui, porque eu queria dar prioridade pra outra série que eu vou falar daqui a pouco. Mas quem sabe em algum outro momento, né? E por fim, a série que eu assisti o piloto, gostei bastante e resolvi assistir a temporada inteira, que já era uma série que estava no meu radar fazia um tempo, eu queria muito ver, que é o Estúdio, ou The Studio. É uma pequena variação no nome original e na versão traduzida. É uma série de comédia do Seth Rogen e tem outros criadores também. Ganhou tudo que tinha pra ganhar nessa temporada de premiação pra série de comédia. E assim, eu não sou tão fã do humor do Seth Rogen. Eu não gosto muito dos filmes dele. Eu assisti muitos, não. Mas os que eu vi, eu fiquei, ai, nossa, tá bom então. Tipo, tem uma ou outra coisa engraçada. Eu vou dar esse braço a torcer. Mas não é um tipo de humor que costuma funcionar comigo. Particularmente, eu detesto Ligeiramente Grávidos. Eu acho aquilo lá uma aberração. Então essa era a maior coisa assim, que me segurava com relação a essa série, porque ele não apenas é o criador, ele não apenas dirige, mas também ele é o protagonista, então eu teria que olhar pra cara dele o tempo todo, o que também é difícil quando você não gosta de alguém. Mas aí acabei dando uma chance e no primeiro episódio já me conquistou. Essa série também é uma comédia de ambiente de trabalho, mas o ambiente de trabalho dos personagens é Hollywood. Então, bastidores do cinema, eba, como eu sou previsível. Eu adoro esse tipo de coisa. E ele usa muito de um humor peculiar e de uma sátira pra, assim, falar as coisas que ele quer falar mesmo. Os roteiros dessa série são muito bons. Tem muito diálogo, tem muita coisa que é diálogo rápido, indo e voltando, um monte de legenda pra ler, um monte de referências, assim, o tempo todo, referência a cinema, referência a coisas que aconteceram recentemente, referência a coisas da história de Hollywood. O Seth Rogen, o personagem dele chama Matt Remick, é um nome que se repete várias vezes na série, então é fácil de lembrar. Ele acabou de ser promovido a diretor executivo da Continental Films,
que é um grande estúdio, né? Basicamente é a Universal, né? Mas tem esse outro nome. E ele sempre trabalhou lá, ele tá há 20 anos, 25 anos, alguma coisa assim, ele fala. Que ele tá lá, né? Começou trabalhando por baixo, foi crescendo. E aí ele acabou de ser promovido a esse cargo, que não é um cargo de presidência, mas é um cargo de chefia bem alto. Ele ainda precisa responder à mesa diretora, ao dono, né? Tem toda uma hierarquia ali, mas ele tem poder para resolver o que vai ser aprovado, o que não vai ser aprovado. Que filmes que vão continuar e que filmes que não vão continuar. E ele tá super feliz. Só que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? O estúdio não está bem das pernas. Ele só recebe aquela promoção porque ele aceita fazer um filme do Kool-Aid, que eu não conhecia. Eu conhecia de nome, mas eu não sabia exatamente o que era. É uma bebida lá nos Estados Unidos. Uma bebida que tem um demográfico muito específico e um mascote marcante, que eu acho que se a gente fosse trazer para termos brasileiros, seria tipo Dolly Guaraná. E aí o diretor do estúdio quer fazer um filme sobre o mascote do Kool-Aid, porque propriedades intelectuais estão em alta, vídeo o filme da Barbie, que fez tanto dinheiro. E logo, a conclusão que podemos chegar disso é que precisamos de mais filmes baseados em propriedades intelectuais queridas e conhecidas das pessoas, então ele comprou o direito do Kool-Aid. Então seria a mesma coisa que pegar um grande executivo recém-promovido e falar: eu quero que você faça um filme do Dolinho, mas tem que ser um filme que faça muito dinheiro, tá bom? E aí, se só dessa parte já dá pra entender o tom da sátira, né? Que justamente depois que o filme da Barbie foi um sucesso, vários outros projetos baseados em brinquedos, baseados em propriedades intelectuais nostálgicas, acabaram sendo anunciados. Alguns projetos já morreram, outros nunca mais ouvi falar, mas às vezes continua por aí. Eu vi que vai ter um filme dos Labubus. Isso mostra, assim, como às vezes as pessoas que estão no poder, as pessoas que controlam o dinheiro, só conseguem ver nota de dinheiro, né? Não conseguem ver um conceito, ver o que está acontecendo. Então, o que aconteceu foi que o executivo antes do Seth Rogen não aceitou fazer isso, então ela foi mandada embora. E aí ele recebe esse comunicado do chefe dele e fala: eu quero fazer um filme do Kool-Aid. Eu também quero te promover, mas você tem que fazer o filme do Kool-Aid. Ele fica meio assim, porque ele também é uma pessoa idealista, ele se considera um cinéfilo, ele quer usar o poder dele para financiar filmes independentes, filmes de grandes cineastas, mas para isso ele vai precisar fazer vários filmes pataquados para conseguir dinheiro para financiar esses outros filmes, né? Então ele aceita fazer o filme do Kool-Aid e esse tópico acaba sendo uma presença em vários episódios da temporada, acaba sendo o arco que vai ligar os episódios, que assim, cada episódio tem uma historinha fechada. Por mais que tenha esse senso de continuação, cada episódio tem uma história fechada que começa e termina ali. E aí tem esse arco desse filme que ele ocupa vários espaços. Tem um episódio mais pro final que é só sobre a escolha de elenco, que é basicamente o pessoal do estúdio, assim, olhando pra uma lousa cheia de rosto e tentando montar um elenco pra esse filme do refrigerante. E discutindo, né, qual que vai ser a reverberação na internet disso. Não, a gente não pode fazer isso. Não, a gente não pode fazer um elenco diverso demais, porque senão vão chamar a gente de woke. Mas também a gente não pode fazer um elenco só branco, porque aí vão chamar a gente de racista. Então eles ficam divagando sobre tudo isso ao longo de 30 minutos. É muito bom. É uma série curta, eu acho os episódios muito bons. Eles têm um valor de produção muito bom, que às vezes comédia, eu sinto que não tem tanto cuidado, ou talvez até pelo histórico, né, daquelas comédias filmadas com audiência que, assim, era bem mais barato de fazer, né? Então algumas comédias são meio... tem uma iluminação vibrante demais, são algumas coisas que dão um aspecto de mais barato, porque provavelmente são. Mas essa série tem um cuidado muito grande com tudo. Ela parece uma série de prestígio, por assim dizer, do jeito que ela é filmada. Tem muito plano sequência. Inclusive o segundo episódio dessa série é sobre plano sequência. Ele é um grande plano sequência de meia hora. E ele é sobre
filmar plano sequência, então ele tem essa metalinguagem, porque como o personagem Seth Rogen é um cinéfilo, ele adora ficar visitando os sets, principalmente agora que ele tem essa banca de ser produtor executivo. Então ele vai visitar os sets porque ele quer ver a magia acontecendo, porque ele ama muito isso. E aí todo mundo fica irritadíssimo, porque, tipo, quando seu chefe tá na sua orelha enquanto você tá fazendo negócio, você não faz o negócio certo. Quando tem alguém no seu ombro vendo, faz aí pra eu ver, é aí que você não vai fazer, sabe? Então ele é muito inconveniente sem saber que ele é inconveniente. Por mais que ele queira fazer as coisas certas, ele acaba se tornando um grande transtorno. Aí a Sarah Polley, porque essa série tem muitas presenças famosas, fazendo personagens de importância diversa. Às vezes é o personagem que vai ser principal ali naquele episódio, às vezes é só uma aparição rápida. Mas nesse filme é Sarah Polley, que é a diretora daquele Entre Mulheres e vários outros filmes. Ela tá filmando um filme que tem uma cena de plano sequência. E aí ele quer ir nesse dia que ela vai filmar esse plano sequência, que é um horário super específico, porque ela quer aproveitar uma luz específica do pôr do sol numa casa que fica numa dessas colinas de Hollywood, né, numa dessas colinas de Los Angeles. Então ela tem uma janela de tempo muito curta para fazer uma filmagem que é muito complexa, porque envolve movimento de câmera, envolve vários personagens, envolve uma coreografia, assim, ao longo dos cenários, que todo mundo tem que estar Todo mundo tem que estar muito bem ensaiado, e eles têm muito pouco tempo para conseguir, então eles vão conseguir fazer 3 ou 4 takes só. E aí o Seth Rogen vai lá e ele causa tudo, porque por mais que ele queira ver, ele não percebe como aquilo é muito mais complexo do que parece, e qualquer coisinha fora do lugar, qualquer barulhinho a mais, atrapalha muito. E o episódio em si é filmado em plano sequência, desde a hora que eles chegam até a hora que eles vão embora. É um episódio em tempo real, ele acontece ao longo de uns 35, 40 minutos, que é a janela de tempo que a diretora tinha pra fazer aquela filmagem e que as coisas vão se desenvolvendo. E assim, eu gostei muito porque eu gosto muito de cinema e eu gosto muito dessas coisas que tem essa coisa de bastidores, mas também eu gosto desse humor meio satírico, meio cínico que a série tem, de mostrar que nem tudo é lindo, maravilhoso, mostrar que tem várias coisas que precisam ser feitas para outras coisas serem feitas. Tem um episódio muito bom também, que ele começa a namorar uma moça que é médica. E aí ele vai um dia num evento com ela, só com médicos. E aí ele meio que percebe a própria insignificância dele, que ele se acha assim, ele se acha o artista, sendo que não é ele que faz a arte. Ele se acha o patrono das artes, sendo que o dinheiro que ele mexe não é exatamente o dinheiro dele, o dinheiro do estúdio. Então, assim, e ele ganha muito dinheiro também, ele é muito, muito rico. Então, ele chega cheio de banca, assim, e os médicos, né, o pessoal dos médicos, eles estão fazendo uma noite de gala para arrecadar fundos. E, tipo, teoricamente, né, médicos já são pessoas ricas. Ele é, tipo, muito, muito mais rico que todo mundo lá. E aí bota algumas coisas meio que em perspectiva, né? Existem algumas discussões bem interessantes que esse episódio gera. Sobre quais profissões são valorizadas ou supervalorizadas, o que importa na vida, várias coisas. Eu não sei se eu concordo com tudo, mas eu não nego que é uma discussão muito interessante de se ter, e é um balanço bem interessante pra série, porque até então a gente tava muito jogado no universo desses personagens, porque, tipo, tudo é uma emergência, um lançamento de um trailer é uma emergência, um erro num pôster é uma emergência, sendo que, tipo, não é uma emergência. Hoje eu trabalho com marketing, mas eu sempre trabalhei muito com design, com tecnologia, com rede social, e tem coisa que é tratada como urgência, que não é uma urgência. Não ter tido um post 8 horas da manhã não vai matar o negócio, não vai fazer a empresa falir, mas às vezes isso é tratado como uma emergência desse porte, né, por quem manda por N motivos, né, e eu já tive uns surtos aí por causa desse tipo de coisa. Hoje eu tô um pouco mais tranquila onde eu trabalho. Não que eu esteja satisfeita profissionalmente, mas eu tenho um pouco mais de paz. Mas eu já fui perturbada por tanta coisa, assim, com esse tom de urgência, não precisa resolver já. Não, isso não podia de jeito nenhum ter ido pro ar desse jeito. Tipo,
É coisa tão besta, sabe? Emergência de verdade é o que tá no pronto-socorro, é um pé quebrado, não um post que foi com erro de digitação pro LinkedIn, sabe? Enfim, várias coisas. O elenco dessa série é muito bom. Além do Seth Rogen, a gente tem a Catherine O'Hara, saudosíssima, como a ex-produtora executiva que foi mandada embora porque não queria fazer o filme do Coage, então ela é extremamente ressentida com o estúdio, mas ela serve meio como mentora assim, do Seth Rogen. Ela aproveita esse momento para atuar com produções mais independentes, ter mais liberdade na parte da produção. E ela serve como mentora e é uma personagem muito recorrente, que aparece em praticamente todos os episódios. E é muito triste pensar, porque a atriz faleceu recentemente, de uma maneira repentina. Foi bem triste. Ela é nova, ela tinha uns 70 e poucos anos, o que hoje em dia é uma pessoa nova. E pela personagem dela ser tão central, eu queria saber... Eu tenho curiosidade sobre o que vai acontecer na segunda temporada. Já saíram algumas notícias de que ela também vai morrer na série e a segunda temporada vai ter uma parte abordando o luto dela, até porque foi o impacto na produção também, foi o impacto em todo mundo. Ela era muito amiga de todo mundo, mas ela é uma estrela, ela brilha, toda cena que ela tá, ela é maravilhosa e ela vai fazer falta. Mas daí a lista de participações especiais relativamente pequenas dessa série são gigantescas. Pessoas que interpretam elas mesmas em situações assim de gravação de filme, em situações de premiação. Tem um episódio que é só uma cerimônia de Globo de Ouro. Eles recriaram assim todos os detalhes da premiação, inclusive os bastidores, né? Porque tem personagem que fica indo das mesas pro bastidor e tal. Então, tem muita gente que aparece. Por exemplo, o Ted Sarandos, que é o CEO da Netflix, aparecendo numa série da Apple TV, e ele é falado por nome, tipo, no episódio do Globo de Ouro, né, o pessoal sobe lá pra agradecer todos os trabalhos fictícios, né, que ganham o prêmio, e tem um pessoal que agradece o Ted Sarandos, e eventualmente ele aparece, assim, rapidinho, pra falar palavras de sabedoria pro Seth Rogen. Eu não lembro agora o que eles falam, mas ele aparece, ele fala alguma coisa. Tem a Olivia Wilde, que também tá dirigindo um filme, o episódio dela, ela tá completamente maluca. A Greta Lee, ela tá atuando nesse plano sequência da série Polly que eu falei mais cedo. O Scorsese, ai meu Deus, o primeiro episódio tem uma cena que ele faz o Scorsese chorar. E eu fiquei tão triste vendo aquela cena. O Seth Rogen faz o Scorsese chorar no primeiro episódio dessa série. E é tão triste, é tão devastador, mas você entende, assim, meio que na situação que ele tá. Ele não queria que isso acontecesse, mas isso precisou acontecer, porque é meio que o trabalho dele. Tem várias outras pessoas, eu não vou ficar aqui citando todo mundo. Só no episódio do Globo de Ouro tem umas 10 pessoas que aparecem assim por tipo 5 segundos, vestidas de gala. Então, um trabalho de produção bem grande. Eu não consigo ver aqui quanto que custou essa série, mas foi cara. E eu gostei bastante de assistir, eu achei um humor bem legal. Tem 10 episódios. Até agora só tem uma temporada, a segunda temporada provavelmente sai no final desse ano, ou no começo do ano que vem. Gostei muito do estúdio, foi a única série que eu concluí dessas que eu falei. As outras eu comentei com base em assistir 1 ou 2 episódios. Mas eu espero que tenham gostado do episódio de hoje, espero que tenham tido curiosidade. Espero que tenha sido divertido esse episódio. Espero que pelo menos uma série que eu falei aqui seja novidade pra vocês. A Apple TV dá pra assinar tanto no site deles quanto dentro dos canais do Prime Video. Nos 2 lugares você tem 7 dias de teste. Depois você vai ser cobrado R$ 29,90, um preço absurdo. Mas se você recentemente comprou algum produto da Apple, um iPhone, um iPad, alguma coisa assim, geralmente, eu não sei hoje em dia, mas antigamente, quando você comprava uma coisa da Apple, você ganhava alguns meses da Apple TV de graça. Então, fiquem atentos se for o caso de vocês. Como eu já falei, não é um catálogo super vasto, mas tudo que eu vi é muito bem feito e tem várias coisas interessantes. Tem outras coisas também que eu queria ter visto e acabou não dando. Tem aquela série Silo com a Rebecca Ferguson. Tem Fundação que eu não consegui entender. Eu assisti o primeiro episódio anos atrás e eu não consegui entender e eu me senti extremamente burra,
porque eu gosto muito de ficção científica. E o Lipis tá muito bonito, eu queria ver. Tem Ruptura, que é um grande sucesso. Eu assisti a primeira temporada anos atrás. Gostei bastante. Não vi a segunda porque acabou não dando tempo, é difícil. Mas é bem bom também. Tem a adaptação de Matéria Escura, que eu não lembro se eu ouvi falar bem ou não, mas do livro eu já ouvi falar bastante bem. Slow Horses, que tem 4 pessoas que assistem, mas essas 4 pessoas sempre falam muito bem na minha timeline. Tem muita coisa que eu não vi, tem muita coisa que ainda tá no meu radar que eu não consegui assistir. E vamos ver se eu consigo algum dia e aí eu faço conteúdo aqui pra vocês. Mas por hora é só, me acompanhem nas redes, o @filme.da.semana no Instagram, @lalariland no Blue Sky. Meu e-mail pra contato é podcastfilmedasemana@gmail.com, que também é uma chave Pix, caso queira contribuir com o meu trabalho. E por hoje é só, até semana que vem. Fiquem bem. Tchau, tchau.